Nos últimos anos, você já deve ter passado por uma situação que é mais ou menos assim. Primeiro, um aplicativo para celular, recurso de rede social ou ferramenta online promete alguma coisa curiosa ou divertida. Depois, esse tipo de serviço começa a viralizar por aí e você vê amigos, familiares e celebridades participando. Não tem jeito e acabamos nos rendendo participando dessa moda e compartilhando os resultados em nossos perfis. E aí é questão de dias ou até mesmo horas para começarem os avisos do tipo: cuidado, esse aplicativo está apenas atrás dos seus dados pessoais. Essa história vale para uma série de ferramentas que foram um fenômeno de curta duração nos últimos anos no Facebook, Twitter ou Instagram, e o caso se repete agora, no finalzinho de 2022, com mais um serviço, o Lensa, que usa inteligência artificial para gerar ilustrações realistas usando o seu rosto como modelo. Mas a custo de que ele trabalha? Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo. Hoje nós vamos falar do Lensa, um serviço de inteligência artificial que gera avatares prontinhos para serem usados nas redes sociais. O funcionamento desse tipo de serviço parece mágica, porque os resultados são mesmo bem impressionantes, mas por trás desse trabalho todo de uma máquina já apareceram vários questionamentos. Afinal, será que esse é um aplicativo inofensivo que só quer promover os avanços de um algoritmo? Ou então estamos diante de mais uma ferramenta que até nos oferece alguma coisa, mas em troca pede que o usuário abra a mão de mais um pouco da sua privacidade online? Como veremos, a resposta não é tão simples assim. Primeiro, a gente precisa entender que aplicativo é esse e o que exatamente ele faz. E aqui temos a primeira surpresa: o Lensa aí não é um aplicativo novo. Curiosamente, ele existe desde 2018 como um editor de imagem, mas só recentemente passou a ganhar fama com um novo recurso. E mais curioso ainda é quem está por trás dessa ferramenta: uma desenvolvedora russa chamada Prisma Labs, que é a responsável pelo Prisma, um aplicativo de filtros que também já passou por toda a trajetória que citamos no começo do vídeo: empolgação, viralização e questionamentos sobre privacidade. Mas voltando ao Lensa, ele é um aplicativo gratuito, disponível tanto no Android quanto para iOS. Mas o que fez ele realmente bombar é um recurso pago, que permite a você enviar uma série de fotos da sua galeria para que uma inteligência artificial gere ilustrações totalmente novas baseadas nesse conteúdo. Para participar, você deve pagar a partir de R$ 16,90 e disponibilizar de 10 a 20 fotos do seu rosto. Pode parecer um negócio complicado de explicar, mas você já deve ter visto por aí nas últimas semanas várias pessoas compartilhando os resultados. São fotos com padrões de cor e desenho diferentes, todas retratando a mesma pessoa e normalmente de frente para a câmera, como um retrato posado mesmo. Apesar de se chamar Magic Avatares, não tem nada de mágico nessa operação. O que o Lensa faz é alimentar uma inteligência artificial com essas fotos para que ela aprenda tudo sobre você: traços do rosto, características marcantes, estilo do cabelo, que eu não tenho nenhum, tamanho do nariz, distância entre os olhos e tudo mais. Em seguida, ela aplica esses mesmos padrões em situações diferentes, como se fosse alguém fazendo um desenho realista de você. Só que aqui é uma máquina que gera tudo automaticamente, em pouco tempo e sem retoques ou correções de humanos. O nome dela é Stable Diffusion, uma rede neural que serve de modelo de inteligência artificial. Ela normalmente trabalha de texto para imagem, mas nesse caso gera ilustrações detalhadas e em escala industrial após receber comandos com descrições ou comparações com outros materiais. Esse tipo de ilustração automatizada é um assunto recente. Na metade de 2022, o mundo se rendeu ao DALL-E, uma inteligência artificial que gerava desenhos com base em descrições breves, e isso gerou tanta repercussão positiva quanto preocupações, com arte gerada por IA ganhando concurso, debates a respeito de direitos autorais e até plataformas como o banco de imagens Shutterstock proibindo a publicação desse tipo de conteúdo. Problemas, polêmicas e riscos. Não tá parecendo bom demais para ser verdade, assim como nos aplicativos de filtros de imagem ou nos testes, tipo aqueles que mostram como ficaremos mais velhos? A primeira polêmica é a mais óbvia. Afinal, o que essa empresa meio obscura do leste europeu vai fazer com os meus dados e, pior, com as minhas fotos?
Será que essas imagens não serão armazenadas em servidores estrangeiros desprotegidos ou vão aparecer em algum lugar sem a minha autorização? E será que os dados que indicam que eu sou a pessoa retratada nas imagens não estarão vinculados a esses arquivos? São dúvidas bem honestas e que precisam ser respondidas pela Prisma Labs. Por mais que a empresa garanta que lida corretamente com seus dados e retratos, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Não é possível garantir com 100% de certeza que isso realmente está acontecendo, que ela não fará alguma prática irregular às escondidas ou até que não vai ter a base de dados invadida por terceiros. E isso vale para qualquer companhia que tenha suas informações, mesmo que por apenas 24 horas. Outro problema está mais relacionado com o funcionamento da rede neural que permite a produção dos avatares. Uma reportagem do jornal The Washington Post questiona que as suas selfies ajudam a treinar a inteligência artificial do Lensa, que antes disso se apropriou de desenhos e trabalhos de artistas para servirem de inspiração, e essa etapa provavelmente foi sem pedir qualquer autorização. Além disso, você mesmo, usando o seu rosto, está ajudando a IA a ficar melhor, mais precisa e mais inteligente, em uma operação que consta nos termos de uso, o que significa que você concorda com isso desde o começo. E tem ainda dois problemas relacionados aos resultados do aplicativo. Um deles implica na sexualização de corpos. Alguns resultados do Lensa trazem nudez ou poses mais sugestivas, por mais que a pessoa só tenha enviado selfies ou se a pessoa retratada for menor de idade. Em comunicado enviado ao site TechCrunch, a Prisma Labs avisou que está corrigindo esse tipo de situação. Por fim, existe toda uma preocupação sobre as falhas na representação de algumas etnias por essa inteligência artificial. Ela normalmente é alimentada com conteúdos e por pessoas brancas, então traços de pessoas negras podem não ser interpretados corretamente ou devolver avatares com colorações que não correspondem ao tom de pele original. Em outros casos, podem mudar traços do rosto e adaptá-los para o que é considerado padrão universal do aplicativo, normalmente branco e europeu. Esse tipo de falha se repete em outros recursos de inteligência artificial e precisa ser melhorado por esse e outros motores de rede neural. É natural desconfiar de um serviço assim, que recebe fotos nossas e faz sabe-se lá o que com esses arquivos. Por isso, é importante consultar os termos de uso do Lensa e também as políticas de privacidade do Prisma Labs, porque lá estão as respostas que buscamos. No termo de uso, a Prisma Labs garante que não aluga ou vende dados pessoais para outras pessoas ou empresas, incluindo as próprias fotos enviadas pela comunidade, e ela reforça que as imagens são usadas somente para a geração dos avatares, sem serem aproveitadas em outras ferramentas pela empresa. Além disso, ela diz que as fotos passam por uma plataforma de armazenamento à nuvem, como o Google Cloud ou o Amazon Web Services, para processamento e armazenamento. Elas são totalmente anônimas, sem estarem vinculadas a dados pessoais de cada pessoa e são excluídas automaticamente desses servidores dentro de 24 horas depois que a inteligência artificial gera os avatares. As ilustrações não podem ser usadas ou comercializadas pela própria marca sem autorização do usuário, o que a própria desenvolvedora deve evitar para não gerar conflitos com os usuários. Mas e os dados? Bom, de acordo com o documento, os dados coletados envolvem detalhes de tráfego, informações sobre o dispositivo móvel e conexão que incluem o endereço IP e mais alguns dados de acesso vinculados ao usuário, ou seja, nenhum tipo de informação que já não seja obtida por outros aplicativos que você já usa no seu dia a dia, incluindo e principalmente redes sociais. Por outro lado, a Prisma ainda avisa que você está cedendo os direitos autorais do seu avatar para a empresa. Ela não faz movimentações sem avisar o usuário antes, tipo usar o rosto em propagandas do aplicativo ou algo do tipo, mas é uma garantia que você deixa de ter. Quem se sentiu arrependido, desconfiado ou quer se proteger um pouco mais depois de ter encomendado as ilustrações pelo Lensa, tem uma alternativa. No e-mail privacy@lensa-ai.com, você pode pedir para a equipe da Prisma Labs a remoção manual de todos os seus dados pessoais que estejam com a companhia, inclusive os avatares que foram criados no app. Esse e outros direitos são garantidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e ela pode ser acionada caso você veja os seus avatares sendo utilizados pela desenvolvedora sem permissão. Em resumo, o Lensa não é totalmente seguro, mas também não é um aplicativo tão diferente de outros que você já utilizou ou utiliza diariamente.
Na verdade, a política de dados dele é melhor que a de casos anteriores, como do próprio Prisma ou testes como o Face App. Mas isso não significa que você não deva ficar de olho nas permissões solicitadas e em eventuais mudanças nos termos de uso, já que algumas concessões são realizadas quando você manda suas fotos para os servidores da Prisma Labs. No fim das contas, fazer ou não os avatares fica por conta e risco do usuário. Se você concorda com o armazenamento dos seus dados por 24 horas e em usar o seu rosto para treinar uma rede neural, pode utilizar o aplicativo tranquilamente. Caso ainda esteja preocupado, talvez seja melhor recorrer a outros meios para ter um avatar personalizado, como pedir uma ilustração a um profissional que seja um ser humano. O certo é que o debate sobre segurança de dados em aplicativos está longe de acabar, enquanto as discussões sobre arte gerada por inteligência artificial está apenas começando. E isso é tudo o que sabemos e debatemos até agora sobre o Lensa. Essa sensação das redes sociais que muito provavelmente vai sumir depois de algum tempo, mas não sem ajudar muito a gente que buscava uma foto bonita para o Instagram e levantar muitos questionamentos sobre arte digital, inteligência artificial e privacidade. Quero aproveitar para agradecer você por assistir a mais um conteúdo produzido pela equipe do Tecmundo. Se gostou do que viu, deixe sua curtida, nos conte o que pensa sobre a tecnologia, apresente sugestões para as próximas produções e não se esqueça, pelo amor de Deus, de compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima edição do Tech Docs. Tchau, tchau.